Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do período que estão vendo esses vídeos. Eu vim aqui na escola para gravar vídeos para o terceiro ano do ensino médio, né? Que geralmente eu começava do oitavo e ia até o terceiro, só que como no bimestre anterior eu não consegui chegar até o terceiro, que eu vou fazer esse bimestre? Eu vou começar do terceiro, depois eu vou pro oitavo, primeiro, segundo e terceiro. Perdão, segundo e terceiro. Então, enquanto eu estou subindo o vídeo, decidi gravar esse breve vídeo aos senhores, dedicando ele especificamente aos oitavos anos, evidentemente, mas dedicando ele especificamente ao oitavo ano. Eu peço desculpas pela aparência mórbida, né, cadavérica de uma pessoa moribunda, que está próxima da morte. Eu estou muito cansado, eu não dormi essa noite, estudando, evidentemente. Então eu peço desculpas caso a minha oratória não se desenvolva da forma que ela costuma se desenvolver. Peço desculpa caso ela seja travada, caso a oratória... eu peço desculpas caso não, né? Eu peço desculpas já pela oratória enferrujada que provavelmente eu terei nesse vídeo. Enfim, eu constatei que a maioria dos alunos do oitavo A colaram, plagiaram, copiaram. Eu pedi para que fizessem uma pesquisa ou falassem ou escrevessem sobre um resumo sobre o filme. De forma geral, quem fez resumo sobre o filme fez um resumo a contento dos outros oitavos. Teve um ou outro espertão que pegou uma sinopse, né? Pegou um resumo do filme da internet e colocou lá. Mas o que tem de específico do oitavo A? Os senhores provavelmente não tiveram uma aula de como fazer uma pesquisa. Por quê? Porque grande parte da sala, eu vou dizer 80% da sala colou. Eu presumo que os senhores nas aulas nos anos anteriores não faziam pesquisa, e se faziam não tiveram uma orientação de como as pesquisas devem ser feitas. Quando eu digo que é para escreverem com as palavras dos senhores, não é para os senhores pegarem um livro didático e tá bom, é para eu escrever com as minhas palavras, então tá aqui ó, SP faz escola, então eu vou escrever com as minhas palavras. Perdão, SP faz escolas. É lógico que não é para ser feito isso aí é inadmissível, isso aí é cópia. O que os senhores devem fazer numa pesquisa é investigar um dado tema. E é fundamental que quando façam isso na internet, os senhores, diferente de nós historiadores, né, os senhores não vão procurar em livros. Eu tinha no passado uma sala que procurava em livros. Tinha um ou outro não, você tinha ali uns 5, 6 alunos que faziam provas com base em livros, porque era uma sala ali de pessoas muito interessadas, não que os senhores não sejam, né? Eles tinham mais maturidade que os senhores, né? Era outro tema também, era mais fácil para eles pesquisarem, né? Mas já que os senhores não pesquisam em livros, os senhores devem pesquisar em sites, mas não é para você ir no primeiro site que vê, pegar o que está escrito lá e passar para o maldito caderno. Isso aí é uma idiotice, né? Em que sentido? Não estou chamando os senhores do senhor, é uma idiotice fazer isso. Por quê? Porque você vai ter apenas uma fonte. Qualquer idiota pode escrever na internet, qualquer patife estúpido, qualquer glutão, parlapatão, qualquer trouxa escreve na internet. E você pega aquele relato que provavelmente é de uma pessoa que pode saber até menos que você, escreveu lá coisa que deu na cabeça dele lá ou dela,
Os senhores copiam e passam para o caderno, coisas erradas. É fundamental numa pesquisa que os senhores citem e pesquisem em mais de uma fonte. É fundamental. Você lê inúmeras fontes e partindo daquilo que você leu, você forma a sua ideia sobre aquilo. Então, por exemplo, se eu passo Revolução Francesa ou... Ai, perdão. Como eu disse que eu não dormi, né? Vou ter que conviver com isso. Classes, eu falei classes sociais, eu não lembro agora. Classes sociais, não. Plebe, povo, os mais pobres na Revolução Francesa. Quando eu pesquisei isso daí, os senhores devem ir em mais de um site. Deve ver lá no site a referência. Oxe, peraí, da onde que esse cara tirou isso que ele está falando? Porque no site tem que ter referência. O cara não é igual Atos dos Apóstolos, que desce uma língua de fogo do céu, e aí todo mundo começa a falar a língua, né? Já não há mais homem, já não há mais mulher, todos agora falam a língua do Espírito Santo. Não é assim. Para você ter um dado conhecimento, você precisa sentar as nádegas na cadeira e estudar. E se você estuda, você sabe dizer de onde você tirou aquilo. Eu, particularmente, para fazer um artigo aí de 30 páginas, para escrever 30 páginas, você cita 2, só com o nome de livro, com o nome de autores. Porque você deve falar de onde você tirou aquilo. De que livro? De que fonte? Como assim fonte? Fonte é documentos históricos, artefatos históricos do período. Roupa, espada, uma construção ou textos do período que mostram que aquilo que o senhor está dizendo é real. Então, antes de tudo, os senhores devem pesquisar em mais de uma fonte. E como saber se a fonte é no mínimo confiável? Eu particularmente vou no nome do autor, vejo o que ele escreveu, assim assado, qual é a sua qualificação, se é formado, se não é, se tem algum destaque acadêmico, se não é. Os senhores devem ver lá, da onde que foi tirado isso daí? Quem que está falando? Quem que está escrevendo? Porque é assim que se faz pesquisa. Os senhores do 8º A eu relevei, mas é intolerável que alunos que já me conhecem, teve pouquíssimos alunos que já me conhecem, que já tiveram aula comigo no ano passado, que já aprenderam como se faz pesquisa, que colaram, pouquíssimos. Isso aí já é o que é? Isso aí é velhacaria, isso aí é palhaçada. Isso aí é o que como é que eu posso dizer? É desonestidade intelectual, é desonestidade. Entendeu? Quem já me conhece que fez essa palhaçada, essa patuscada, essa pantomima, vocês sabem que eu leio. Alguns eu leio com grande pesar. Por que grande pesar? Porque não se esforça na escrita e ainda copia. É palhaçada. Nem faz, que vai ficar com 0, que eu leio. Mas a maioria eu leio com grande alegria, com grande satisfação, porque eu vejo esforço. E é outra coisa também nessa pandemia aí, vocês estão fazendo, eu estou vendo aluno bom, fazendo cada trabalho ruim, para não dizer outra coisa, que, pelo amor de Deus, isso aí é palhaçada. O que é? O que vocês estão fazendo? É trabalho escravo agora? Vocês estão o quê? Trabalhando numa carvoaria? Estão carregando uma lata de cimento nas costas? Que diabo vocês estão fazendo aí que vocês não conseguem escrever melhor? Que vocês não conseguem fazer um trabalho melhor? Oxe, na sala vocês faziam maravilha.
Aí eu vejo aluno que tem capacidade para fazer melhor e não está fazendo de vadiagem, ociosidade, mandrianice. Mandrianice, o que é mandrião? Vadiagem, preguiça, vagabundagem. Ou é isso, ou se não sabe, falta de capricho mesmo. Tá nem aí, eu vou fazer do jeito que der. Poxa, é sacanagem. Porque eu estou vendo alunos que têm condição de fazer melhor, que podem fazer melhor, que sabem fazer melhor, fazendo cada trabalho aí que, puta, trabalhos horrorosos, para não dizer outra coisa. Horríveis. Isso para os outros oitavos, oitavo B e oitavo C. O oitavo A deve se atentar a isso. Você não pode pegar o texto de alguém, eu vou pegar um texto daqui, dessa apostila, vou publicar em um lugar e falar que é meu. Não, rapaz, isso é apropriação indevida de propriedade intelectual. Quem escreveu isso daqui, por mais que escreva ruim, que a escrita esteja ruim, quem escreveu isso daqui tem autonomia, tem propriedade sobre isso, tá o nome dele aqui. Se eu fizer isso daí, eu sou o quê? Um livro? Que o senhor sabe copiar? Eu sou um cara... Poxa, se ele conseguiu escrever isso aqui, eu consigo também. Por quê? Porque se ele teve condição de aprender para escrever isso aqui, eu consigo também. Não pode copiar. Eu sei que a maioria por que eu estou falando isso? Dizem que o oitavo A é uma sala muito boa. Eu já tenho as minhas salas, oitavo B e C, eu considero salas maravilhosas. Oscila, né? Tem dia que eu gosto mais do oitavo C do que do oitavo B. Tem dia que eu gosto mais do oitavo B do que do oitavo C, porque a criançada, né? Não sei, eles surtam, de períodos em períodos eles surtam. Daí, quando começa a dar muito trabalho essa sala, eu gosto mais da outra. Quando a outra começa a dar mais trabalho, eu gosto dela, enfim. Mas o oitavo A, me disseram que é uma sala fantástica, que é uma sala muito boa, com os alunos dedicados. É unânime isso daí entre os professores. Falam que são alunos muito bons. Então eu vou deduzir que os senhores copiaram não por desonestidade, mas sim por ignorância. Ignorância no sentido de não saber como é que se faz uma pesquisa. Então é assim que os senhores devem fazer uma pesquisa. Olha, tem, por exemplo, 2 textos que eu conheço muito bem. Um é do Caio Prado Júnior, publicado, se não me engano, a edição que eu tenho em 1945, creio que foi publicada em 1930, por aí, História Econômica do Brasil, não, se eu não me engano deve ser 45 mesmo, que foi publicada é a Evolução Política do Brasil. Evolução Política do Brasil, e tem um outro que é do Caio Prado Júnior, publicado na década de 50, que é a Evolução Econômica do Brasil. São 2 textos que vão discutir a economia do Brasil, como é que o Brasil se desenvolveu economicamente. É o mesmo tema, o mesmíssimo tema, economia do Brasil. Aí você vai falar, cara, por que o Caio Prado, se o Caio Prado Júnior já escreveu em 50, em 40, por que o Celso Furtado vai escrever em 50? Um livro sobre o mesmo tema? Porque eles pensam diferentes. Embora seja o mesmo tema, a compreensão daquele tema é diferente. E vocês, alunos, são assim também. Ao ler um texto, quando eu peço prova escrita, eu vejo, tem aluno que se atenta mais a aspectos de guerra. Tem aluno que se atenta mais a aspectos, intelectuais, dos padres. Tem alunos que se apegam mais àqueles aspectos da monarquia. Outros que se apegam mais à igreja católica. Cada aluno vai para um canto específico. Como que eles vão? Como que eu vou saber que canto que ele está indo? O que ele mais gosta? Por meio da sua escrita. Eles possuem entendimentos diferentes do mesmo objeto. Eles possuem entendimentos diferentes das mesmas aulas. Quando eles vão fazer a prova, eles vão fazer sobre os temas que eles mesmos já viram, já tiveram aula, mas escrevem de forma distinta, porque entendem de forma distinta. Cópia não pode fazer cópia, não pode pegar o texto do cara, transcrever e falar, professor, isso aqui é minha pesquisa. Isso aí não é pesquisa, isso aí é cópia. Você está fazendo o trabalho de uma impressora. Não tem nenhum trabalho cognitivo nisso daí de copiar. Tem um trabalho cognitivo, né, porque o cérebro funciona, mas não desenvolve nada. Não vai desenvolver nada. Você vai ser o que? Monge copista? Atualmente eu
escrevo artigo, capítulo de livro, etc. Eu não escrevo mais em papel. Olha a letra no papel, que coisa horrenda, que coisa horrível. É pavorosa. Se eu fosse da época da minha mãe, eu ia apanhar até hoje por causa dessas letras. A minha cabeça é grande, não é por causa de apanhar na cabeça, é dela mesmo. Mas se fosse na época da minha mãe, minha cabeça estaria grande de inchaço. De tanta reguada que eu ia levar na cabeça, beliscão, tapa na cara. Olha que horrível. Porque eu não preciso escrever no papel, eu escrevo no computador. É no computador que eu escrevo. Mas até lá, você tem que ter suas próprias ideias. Copiar qualquer um copia. Até uma pessoa com letra ridícula como eu que é capaz de copiar. Não pode fazer isso. Ao fazer uma pesquisa, leia mais de uma fonte, cite mais de uma fonte. Por que citar mais de uma fonte? Porque você vai ver textos diferentes e vai montar o seu na sua cabeça. Não pega só uma fonte. Eu descubro, eu já vi, vocês viram. Você citou uma fonte só. Você tirou de tal texto, porque eu leio, eu pesquiso, eu sei de onde vocês tiraram. Não copia, por favor, não copia. Não copia. Cita mais de uma fonte, leia mais de um texto. E quando for citar as fontes, cita a fonte lá que seja confiável. Vocês estão citando cada fonte porcaria, fonte fuleira aí tem um zelão aí, um louco, um nóia aí que escreve aí, vocês estão copiando coisa de gente que sabe menos que vocês. Não. Tem que pegar, ver, de onde que esse cara tirou esse trem aqui? Tá em tal obra. Então tá bom. De onde que ele tirou isso? É um documento de tal período. Então tá bom. É assim que se faz isso de forma muito sucinta que eu estou explicando para os senhores. Muito sucinta, né? Que eu estou explicando para os senhores. É evidente que uma pesquisa é mais ampla, mas as pesquisas que eu vou cobrar dos senhores é assim. Tem que ter base, tem que ter fonte, tem que ler, tem que saber escrever, tem que escrever bem, tem que aprender a escrever, criançada. Hoje vocês estão o quê? Parece que estão com a mão assada. Então escrevendo aí para mim, né? Tem aluno aí que vai me mandar aí 2 linhas. Oxe, você está de sacanagem com a minha cara? Escreva. Vocês têm condições de fazer, não tem por que não fazer melhor. Oxe, vocês não trabalham, ficam o dia inteiro mexendo com série, não passam fome. A maioria dos alunos vem bem vestido aqui, dá para ver que, não que se você vir mal vestido, isso deduz alguma coisa, você percebe que a criançada tem uma condição de vida que pelo menos não passam fome. Não passam, vem com um celularzinho assim, assado. Mas se você não trabalha, se você não passa fome, não tem motivos para não fazer melhor. 8º A, sem colar e fazer trabalho digno, entendeu? Se for para fazer trabalho fuleiro, se for para fazer porcaria, se for para colar, nem me mande, que vai ser 0 de cara. Não foi 0 dessa vez, por quê? Porque pegou e eu não tinha explicado para os senhores como é que faz um trabalho. Agora, os antigos, aqueles que copiaram, alguns eu dei a oportunidade de fazer um trabalho de novo, outros ficaram com 0, não 0 de média, eu zerei a avaliação. Então, gente, vamos parar de preguiça. O 8º A já sabe, os outros 8º vamos parar de preguiça, vamos fazer, você tem ali, quem que manteve um padrão elevado, teve outros também, eu vou citar uns nomes aqui, é evidente que eu vou cometer alguma injustiça aqui de não citar alunos que estão se esforçando, né? Mas só para vocês terem noção, alunos que mantiveram um nível. O Cauã é xarope pra caramba, gosta de me irritar, mas manteve um nível. A Laís, a Viviane, alunos bons do 8º B decaíram, alunos bons do 8º C, os gêmeos, mantiveram um padrão elevado. A Eduarda é sacanagem, né? A Eduarda, enfim, teve outros também. Eu só estou citando aqui porque vocês não, professor, todo mundo decaiu. Não, todo mundo decaiu, não. Alguns e decaiu por preguiça, viu? É por preguiça.
Ai, professor, é que aula, né, aula à distância, isso aqui. Não, eu sei que a aula à distância decai a aprendizagem. Mas escrever, eu sei a forma que vocês escrevem, caramba. Eu leio esse trem. Então, por gentileza, mais trato, mais zelo. Oitavo A, sem cópia, viu? Agora os senhores já sabem como é que faz pesquisa. Sem isso, se vir com cópia aí, ó, já sabe, né? A prova vai ser negativada. Já sabe. E os que copiaram do oitavo B e que copiaram de sacanas, né? Pelo amor de Deus, vocês estão de palhaçada com a minha cara? Os senhores já sabem que eu não aceito essa porcaria de cópia? Eu não aceito esse excremento, para não falar outra coisa. Eu não aceito excremento de cópia, porque os senhores já sabem copiar. Se me mandar cópia por malandragem. Entenderam? Em suma é isso. As aulas dos senhores provavelmente, se tudo correr bem, né? Se eu sobreviver, será semana que vem. Aí nós vamos entrar Revolução Americana e Revolução Francesa. Tá? Enfim, é isso.